Aleluia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Quero ler com você a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Você que já achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém? Vamos orar, Pai? Nessa noite, nessa manhã, nós estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, Pai. Uma manhã de ceia, uma manhã de Páscoa. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações e nos abençoe sobremaneira, Deus. Move, Deus, o Teu Espírito em nossas vidas. Move o Teu Espírito neste lugar e cumpra o Teu propósito. Assim nós oramos, repreendemos todo o mal e que somente o Teu Espírito tenha total liberdade para agir e se mover entre nós. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A verdade é que a vida é difícil. Nós vivemos num tempo em que cada vez mais vivermos o Evangelho, praticarmos o Evangelho, tem se tornado cada vez mais difícil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o ser humano está ficando pior. O sistema mundano e a humanidade está se afastando cada vez mais de Deus. Consequentemente, a nossa vida, consequentemente, as situações em que nós passamos e enfrentamos, têm piorado, querido. Em segundo lugar, uma segunda coisa que nos leva a ter uma condição pior hoje do que tempos passados é o conhecimento. Antigamente, nem muito longe, precisa ser lá no início, não. Antigamente, aqui no Brasil, se acontecesse alguma coisa lá no Nordeste, até chegar o nosso conhecimento aqui, demorava dias, meses. Então hoje, com toda essa tecnologia que vivemos, de informação, alguma coisa acontece lá no sul do país e a gente quase que instantaneamente está sabendo aqui. Então isso também dificulta a nossa vida, isso também atrapalha, faz com que a nossa vida seja mais difícil do que tempos passados. E nós vemos nesse texto aqui de Paulo, relatando a vida do Senhor Jesus, mostrando também um pouco disso. Paulo ele faz questão de mostrar que o momento do estabelecimento da nova aliança através do sangue de Jesus, através da primeira ceia que foi celebrada pelo próprio Senhor, foi um momento também meio conturbado.
Foi um momento em que ele faz questão de frisar que era de noite, que havia um clima de traição ali, de estratégias para matar o Senhor, para dissipar e matar até, quem sabe, os discípulos. Então, meu irmão, eu queria nessa manhã já para nós trazer isso. Às vezes nós ficamos nos culpando porque passamos por problemas, passamos por aflições, mas a vida ela é assim mesmo. Se alguém tentou enganar você dizendo que você iria vir para o Evangelho e a sua vida seria perfeita, você não teria mais problema nenhum, você não ficaria mais doente, você não teria mais problemas financeiros, não teria mais problemas na família. Isso não é o Evangelho de Jesus, meu irmão. O Evangelho de Jesus é um Evangelho realista, que nos leva a entender que a vida ela é difícil, que o cristão passa por lutas, também passa por crises, também passa por aflições, mas a nossa certeza é que apesar das lutas, apesar das aflições, Deus está conosco e nos fez mais do que vencedores sobre todas elas. As lutas vêm, queridos, as aflições vêm, as dificuldades vêm, mas a diferença é que nós temos a graça de Deus para superar as aflições. Nós temos a sabedoria de Deus, a estratégia de Deus para resolver as aflições. Mas não estamos livres delas. Então nós vemos aqui logo de cara o apóstolo Paulo nos mostrando isso. Eu queria trazer isso para nós. Porque nessa semana foi uma semana de tantas notícias ruins, de tragédias, de aflições. E às vezes a gente pensa, e a igreja no meio disso tudo? Ei, meu irmão, a igreja continua fazendo a sua parte, que é pregar o Evangelho, que é viver o Evangelho, que é enfrentar essas oposições, essas resistências. E aqui, meu irmão, sem querer te assustar, mas eu quero dizer para você a verdade, e a verdade é que vai piorar. Porque o ser humano, o ser humano está cada vez mais se afastando de Deus. E a tendência não é que ele volte para Deus, não. A tendência é que esse sistema mundano continue se afastando cada vez mais. Prepare o seu coração, meu irmão. Prepare a sua fé. Fique firme em Deus. Amém. Porque nós vamos enfrentar muitas coisas em oposição à nossa fé. Mas tenha convicção de que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. Amém. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meu irmão? Então a gente aprende isso aqui. A gente aprende nesse ambiente meio conturbado em que a nova aliança foi estabelecida. Muito semelhante também ao ambiente da Páscoa de Israel, a Páscoa dos judeus. Depois você pode ler em casa, lá em Êxodo capítulo 12, quando Israel vai sair do Egito. Quando Israel vai sair do Egito, também é um ambiente meio conturbado. Não sei se você lembra, mas tiveram 10 pragas no Egito. A morte dos primogênitos seria a última praga que aconteceu junto da Páscoa. Então já havia acontecido 9 pragas anteriores. No momento da Páscoa foi um momento de noite também, em que Deus passou pela terra do Egito, matando todos os primogênitos do povo egípcio e poupando o povo de Israel. Então também era um momento tenebroso, queridos. Imagina toda a terra ali do Egito, os primogênitos mortos. A Bíblia nos diz que em cada casa, havia uma pessoa morta, em cada casa dos egípcios. Então era um momento meio tenebroso de morte, de dor, de luto. Mas foi ali que Deus agiu para trazer libertação para o seu povo. Amém. Talvez hoje você possa estar vivendo também um momento meio conturbado na sua vida. E eu queria trazer essa aplicação para nós também. Esse momento meio conturbado que você pode estar passando pode ser a maior oportunidade de Deus fazer um milagre na sua vida. Amém. Pode ser a maior oportunidade de Deus de mudar a tua história, mudar a história da sua casa, da sua família. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a sua fé. Pelo contrário, esteja atento, esteja ligado para você não perder a oportunidade de Deus, mesmo em momentos de aflição. Isso eu também aprendo com esse texto. Amém. Isso eu também aprendo olhando para a vida do Senhor Jesus, estabelecendo a ceia do Senhor, estabelecendo a nova aliança. Então aqui ele manda
nós fazermos isso em memória dele, participarmos do pão que representa o seu sacrifício, a sua morte, ao sangue, que nós vamos participar aqui com suco de uva, que representa a nova aliança confirmada no sangue dele, representa a vida de Deus liberada para nós. Precisamos entender essas coisas. E aí então o texto vai nos mostrar que nós devemos fazer isso constantemente em memória dele. Versículo 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. O simples fato de nós estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor já é uma pregação. Uma pregação, talvez, vamos lembrar aqui do Charles Chaplin, né, que fazia filmes no tempo do cinema mudo ainda. Então não havia uma comunicação verbal, mas uma imagem já transmitia a ideia que ele queria passar. O simples fato de nós estarmos aqui reunidos, no nome do Senhor Jesus, pegando um pedaço de pão, entendendo que representa o sacrifício dele, pegando um cálice com suco de uva, lembrando também da nova aliança que foi estabelecida, fazendo isso, lembrando que ele está vivo. Aleluia! Nós não estamos aqui celebrando um Cristo morto, nós não estamos aqui celebrando um Cristo derrotado, não, nós estamos aqui celebrando um Cristo vivo, que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inferno, venceu todas as coisas. O simples fato de nós estarmos aqui reunidos e celebrando a Ele como quem está vivo, só isso já é uma pregação, querido, demonstrando que estamos aqui esperando que Ele volte. Ele vai voltar para buscar aqueles que são dele. Amém, meu irmão? Amém. Precisamos fazer isso. Mas eu queria trazer uma ideia para nós, que eu nunca tinha visto nesse texto e quero compartilhar com você. Porque nós vemos que nesse ambiente de bênção, de milagres, nós precisamos estar atentos, queridos. Primeiro, com aquilo que acontece aqui dentro. Porque ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem é que bebe o cálice? Quem é que participa? Oh, aleluia. Quem é que participa do pão e do cálice indignamente? Será que é a pessoa que está lá fora? Não. Paulo está falando com quem? Com pessoas que estão aqui dentro. Ele não está falando por íntimo lá fora, se você participar do pão indignamente. Não. Ele está falando para nós, ele está falando para a igreja, ele está falando para o povo de Deus. Então aqui ele traz um alerta para mim e para você. Eu não posso participar do cálice, da ceia, indignamente. E o que me torna indigno de participar do cálice e do sangue, do pão e do cálice? Só existe uma coisa, aquilo que nos torna indignos diante de Deus de participar dessa mesa, que é o pecado, queridos. Só o pecado me torna indigno de participar dessa mesa. A Bíblia, ela vai nos dizer, Isaías 59, que Isaías 59, a Bíblia vai nos dizer que só uma coisa faz separação entre nós e o Senhor. O versículo vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o que é que me torna indigno de participar dessa mesa? O pecado, queridos. O pecado me torna indigno de participar dessa mesa. Mas não é o pecado arrependido não, porque se fosse assim nenhum de nós participaria. Mas o pecado que vive na prática. A gente não quer mudar, a gente não quer se arrepender, a gente não quer largar o pecado. A gente pega e continua pecando, queridos.
E aqui eu queria trazer isso para nós, porque isso é uma coisa que tem mexido muito comigo, porque um dos grandes pecados, talvez um dos maiores pecados que a Bíblia nos diz que aconteceria e seria marcante no tempo do fim, você vai pensar milhares de pecados, mas eu tenho certeza que você não vai dizer o que eu vou falar. É o pecado da apostasia. Você pensou outros pecados, pensou adultério, pensou homossexualismo, pensou... Apostasia. O que é apostasia, querido? A apostasia é não só você abandonar a fé, mas você se levantar contra a fé. Uma pessoa que um dia esteve na fé, uma pessoa que um dia esteve em Cristo, uma pessoa que um dia pregou o Evangelho, que creu no Evangelho, mas que da noite para o dia, de um momento para o outro, ou nós, né, da noite para o dia, mas tempos depois, ela passa a não só não crer mais, mas ela começa a combater a fé. E eu queria chamar a sua atenção, porque isso mexeu comigo quando eu estava pensando nessa mensagem, porque muitas vezes nós pensamos nos apóstatas que estão lá fora da igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tem apóstatas dentro da igreja? Sim. Tem apóstatas pregando nos púlpitos das igrejas, ensinando doutrinas erradas, levando pessoas a não crer mais em Deus, não crer mais na palavra, não crer mais na voz de Deus, não crer mais nos princípios de Deus. Nós vivemos isso hoje. Está cheio aí na internet de pessoas pregando, se dizendo profetas de Deus, mas estão ensinando heresias, queridos. Estão afastando as pessoas de Deus da verdadeira fé. E aí aquilo que a Bíblia diz que é pecado, a gente passa a não achar mais que é pecado. Estão apostatando, sentando no banco da cadeira da igreja, ouvindo mensagem, cantando louvores, mas estou aqui e não creio em nada. Apóstata, querido. A gente se reúne, a gente canta, a gente congrega, a gente está acostumado a fazer isso, a gente frequenta a escola bíblica, a gente ouve uma mensagem, às vezes até lê a Bíblia, mas não crê em nada do que está ouvindo. Aí eu venho aqui no culto de ceia, pego um pedaço de pão e participo da ceia. Talvez esse esteja mais indigno do que uma pessoa que esteja na prática do pecado. Pelo menos aquela está consciente que está pecando. E nós estamos aqui negando a Cristo, negando o sacrifício dele, não crendo mais em Jesus. Lembra lá de João capítulo 14, Jesus já estava indo para o seu sacrifício e ele fala, crede também, crede em Deus, não se turbe o vosso coração. João 14, versículo 1, crede em Deus, mas crede também em mim. Aleluia. Glória a Deus. Tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que Deus tem para nós é conquistado mediante a nossa fé em Jesus. Amém. É por isso que hoje nós temos visto o crescimento de tanto engano no meio evangélico, tanta pregação errada, tantas doutrinas erradas, queridos. Para que a gente desvalorize o evangelho e perca a verdadeira fé em Jesus e na sua palavra. Aí tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser religião, queridos. Ah, mas eu me visto de preto e branco na ceia. Maravilha, mas se você não crê em Jesus... Ah, mas eu estou indo na rua distribuindo panfleto. Mas se você não crê em Jesus... A Bíblia fala que a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas nós recebemos a salvação por meio da graça, através da fé que colocamos em Cristo. Amém. Se a gente perder a fé, querido, todo o resto já era. E por isso o apóstolo Paulo fala aqui, quem participar do pão e do cálice indignamente, se não crê em Jesus, se não crê mais na palavra, se não crê mais que aquilo é verdade, se não crê mais que Jesus de fato morreu na cruz do Calvário por nós,
Se não crê de fato que um dia ele vai voltar para buscar aqueles que são dele. Isso aí, querido, é básico da nossa regra de fé e conduta. Se a gente não crê nessas coisas, se a gente não crê que precisamos sim viver uma vida de santificação diante de Deus, tem pessoas hoje que falam que santificação é religiosidade, não precisa mais. Tem algumas igrejas aí que estão pregando uma graça que é quase uma desgraça, querido. Em que você pode pecar e viver pecando que Deus vai perdoar. É um ensino errado, querido, que nos leva a confrontar a nossa fé verdadeira. E nos leva a participar indignamente do cálice do Senhor. Porque eu não estou crendo naquilo que Jesus conquistou no Calvário. Não estou crendo que Jesus falou a verdade, de que o pecado está em nós e nós precisamos do Salvador para nos sermos purificados. Então nós vemos aqui, eu sei que é um culto de ceia, irmãos, então temos que nos examinar. Será que nós temos participado indignamente? E quando eu falo indignamente, falo nesse sentido. Talvez aqui não tenha ninguém adulterando. Talvez aqui não tenha ninguém fornicando. Talvez aqui não tenha ninguém preso na pornografia, que é o que todo mundo pensa. Mas faça uma autoanálise aí. Será que hoje eu estou crendo em Jesus? Ou será que eu estou crendo nas verdades bíblicas? Ou já estou começando a questionar aquilo que Deus falou, dizendo, não, isso aí não é bem assim. Isso aí é para aquela pessoa daquele tempo que eu não entendia. Hoje eu estou na pós-modernidade. Hoje eu estou no tempo da internet, do Google, eu consulto, eu faço isso. Não era bem assim, não. Ou será que, apesar de todo o combate à nossa fé, apesar de muitos estarem dizendo aí, a família, o casamento é uma instituição falida, mas eu continuo pregando, Jesus é quem estabeleceu a família. Muitos estão dizendo aí, querendo impor, não, Deus não tem nada com sexualidade, mas eu continuo crendo que Deus criou homem e mulher, Deus criou o homem e criou a mulher para desfrutarem do sexo no casamento. Será que eu continuo crendo nessas verdades? Será que eu continuo crendo na verdade de que não é o meu bom testemunho, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou um bom cidadão que vou ser salvo? Eu vou ser salvo não é pelas minhas boas obras, mas é pela boa obra de Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim. É pela minha fé nele que eu vou ser salvo. Será que eu continuo crendo nessas verdades, meu irmão? Senão tudo aquilo que nós formos fazer, participar dessa mesa, vai ser indigno. E quando falo isso, não estou me excluindo, não. Eu também preciso me enquadrar nisso. O apóstolo Paulo mesmo dizia que ele se esforçava para poder pregar para todos e ele mesmo também não perder a salvação dele. Precisamos, queridos, nos examinar nesta manhã. Será que eu estou participando indignamente? E aqui, o versículo 28 nos dá uma porta de escape. Estou participando indignamente, pastor. E aí? Versículo 28. Que cada um examine a si mesmo. Eu não estou aqui para examinar você. Nem você está aqui para examinar a mim. Cada um examine a si mesmo. Pastor, mas eu vi aquele irmãozinho saindo no motel agora, de manhã, vindo para a igreja. Pode acontecer isso? Pode, qualquer um de nós. Mas se esse irmãozinho saiu do motel, chegou aqui, ouviu a palavra e se arrependeu, há esperança para ele? Há salvação para ele? Há milagre para ele? Há libertação para ele? Há transformação para ele? Por isso que cada um examine a si mesmo. Eu não posso sondar o seu coração. Eu não posso saber qual o nível de arrependimento que você tem. Cada um examine a si mesmo. Reconheça se está digno ou indigno diante de Deus. Mas ele diz, e assim coma do pão. Amém. E participe do cálice. Ou seja, se eu me arrepender, há saída. Se eu estiver disposto a crer no Evangelho, a solução para mim, a bênção, a milagre, a restauração para mim, ainda que eu tenha cometido os piores pecados, ainda que eu esteja totalmente incrédulo, mas se eu me voltar para Deus, que é o significado de arrependimento, é se voltar para Deus, é dar as costas ao pecado e virar para Deus, se eu me arrepender,
ainda há bênção. Se eu ainda me arrepender, eu posso participar do cálice da bênção do Senhor. Se eu me arrepender, eu posso receber do perdão, da cura, do milagre que Deus tem para a minha vida. Amém. Então não é para não participar, meu irmão. Tem pessoas que leem esse versículo, examine-se, pois o homem a si mesmo. Aí ela não participa. Não, meu irmão. Você se examina, tem alguma coisa errada, se arrepende. Larga o pecado, ao invés de abandonar a mesa, ao invés de abandonar a ceia, abandona o pecado nesta manhã e participe da mesa de bênção que Deus tem para você e para mim e para todos nós. Amém, meu irmão? Versículo 29. Paulo nos dá um alerta. É para participar, desde que você abandone. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O convite de Deus é para largar o pecado e participar da mesa. Não tem como fazer as duas coisas. Ou eu participo da mesa de forma digna, crendo no Senhor, na sua obra, e recebo a bênção, ou eu participo da mesa de forma indigna, sem me arrepender, e trago juízo sobre mim. Eu não vou participar da mesa porque eu estou em pecado, não quero mudar de vida. Escolha a sua também, meu irmão. Mas você também está perdendo a sua comunhão com Deus. Você também está perdendo as bênçãos. De qualquer forma, porque às vezes a gente pensa, né? Não vou vir no culto de ceia, mas não estou em pecado, não quero largar o pecado, participo do culto, mas não tomo a ceia. Resolve, meu irmão. Você só está mantendo sua aparente religiosidade de ver o culto, mas não está mudando a sua vida. Não está salvando a sua vida, não está abençoando a sua vida. Você continua preso no pecado. A gente acha que está certo, não vou participar da ceia, está tudo certo. Não, meu irmão, continua tudo errado. As duas formas são ruins, tanto participar indignamente, quanto você não participar. Você não está em comunhão com Deus, você não está em comunhão com a sua igreja, você não está em comunhão com os irmãos. Se a ceia nos faz lembrar da nova aliança que foi estabelecida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, se eu não estou participando da ceia, celebrando a ceia, de uma certa forma, eu estou quebrando a nova aliança que Jesus estabeleceu comigo. Eu não estou mais na nova aliança, meu irmão. E a gente acha, não vou participar e está tudo certo. Não, meu irmão. Continua tudo errado. Deus. Precisamos mudar, queridos. Amém. Só tem uma saída para nós, que é nos arrependermos e participarmos da mesa. Amém. Que é nos arrependermos e ratificarmos, confirmarmos a nossa aliança com Ele. É nos arrependermos e recebermos a bênção que Ele tem para nós. Amém, meu irmão? Amém. E eu queria avançar um pouco mais para o versículo 32. A gente já caminhar para o final. Porque o versículo 32 ele diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu queria trazer essa palavra para nós também. Porque existe uma missão com a igreja, de Deus com a igreja. Esse mundo, esse sistema mundano que está ali fora, já está condenado, queridos. Já existe uma condenação traçada para eles, determinada para eles. E a nossa missão, como cristãos, é levar a palavra de Deus lá para fora. E se tem uma coisa que nós temos, talvez, deixado um pouco de lado desde essa época da pandemia, que nós nos afastamos uns dos outros, é a pregação do Evangelho, queridos. E essas desgraças que nós ouvimos nessa semana agora, nos mostram o quanto ainda é necessário pregar o Evangelho no Brasil. Amém. Às vezes nós pensamos só em pregar o Evangelho lá na África, lá na janela sei lá o quê, onde não tem os povos não alcançados. Meu irmão, tem povo não alcançado
na sua vizinhança, tem povo não alcançado no banco do lado do seu aqui que você vai no ônibus, tem povo não alcançado. Tem povo não alcançado do outro lado da mesa que você trabalha e está lidando com você, tem povo não alcançado. Ainda se faz necessária a pregação do Evangelho, queridos. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas ainda é necessário anunciarmos a palavra, ainda é necessário pregarmos a palavra. E nós aqui na nossa igreja, nós utilizamos no recurso da internet. Eu não sou contra isso, mas, meu irmão, ainda se faz necessário o evangelismo pessoal. Ainda se faz necessário você falar do Evangelho para quem está perto de você. E esse texto nos mostra isso. Há uma condenação para aquele mundo, para o mundo lá fora. Há uma condenação para toda a humanidade que não crê em Cristo. Aí eu vou me lembrar do próprio apóstolo Paulo. Mas como crerão se não tem quem pregue? Cadê os pregadores dessa geração? Aleluia. Só uma irmã levantou a mão. 2, 3, 4, 5. Quem mais vai levantar a mão? 5, 6, 7, 8, 20, 30. Deus precisa de todos nós. Glória a Deus. Se nós quisermos libertar o Brasil de todas as situações que nós temos visto aqui, nós precisamos pregar o Evangelho. Não é homem que vai libertar pessoas, que nós estudamos isso na nossa escola bíblica hoje, né, na nossa aula de hoje, que aqueles que têm fome e sede de justiça. Qualquer sistema aí do mundo, qualquer pregador, não, qualquer líder, qualquer sistema político, pensamento, ideias, ideologias políticas, só pode atingir no máximo o intelecto do ser humano. Só o Evangelho, como diz lá em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Deus pode mudar o coração do ser humano. Deus pode transformar a alma do ser humano. Então que a nossa esperança para o Brasil, a nossa esperança para a nossa vida, para a nossa família, não são ideias, não são ideologias, mas é o Evangelho do Senhor nosso Deus, que tem poder para transformar. Você crê no poder desse Evangelho? Eu creio no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com essa palavra no seu coração, quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos servir a ceia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, toma esse tempo nas tuas mãos. Toma nossos corações, nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. Que todo espírito acusador, Pai, caia por terra agora. A Tua palavra nos diz lá em Romanos capítulo 8 que o Senhor não nos acusa, pelo contrário, o Senhor nos justifica através do sangue do Senhor. Tudo aquilo que nos condena, que caia por terra. Que as amarras do pecado sejam destruídas nessa hora. O Senhor diz que a Tua palavra é como uma espada, então corta todas as amarras do diabo na vida do meu irmão, na minha vida, nas nossas vidas. Toda cadeia, Pai, de incredulidade que tem tentado tomar os nossos corações, tentando nos impedir de crer, Pai, que tudo isso caia por terra. Que nessa manhã talvez pessoas que estão aqui e que não participavam da ceia por um bom tempo, talvez por causa de condenações, acusações, que possamos participar nessa manhã. Pessoas que de repente estavam aqui e não participavam por causa do pecado, Pai. Que nessa manhã possamos nos arrepender e deixar o pecado de lado. Ao invés de deixar a mesa, ao invés de deixar a comunhão, essa é manhã, meu irmão, de deixar o pecado. E amanhã de você examinar a si mesmo, mas participar e retomar a sua comunhão com a igreja, com os irmãos, para que você possa viver aquilo que Deus tem de melhor para você. Você vai receber um pedaço de pão, o cálice. Pegue e aguarde para que todos possamos participar juntos.
Aleluia. Ele venceu. Amém. Graças a Deus. Solte aí, pegue esse pedaço de pão. Pai querido, nessa manhã nós estamos aqui. Estamos fazendo conforme o Senhor nos ordenou. Estamos fazendo, celebrando essa Páscoa, celebrando esta ceia, em memória de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Lembrando dessa aliança que hoje nós temos com o Senhor, através do sangue do Senhor Jesus. Esta aliança que nos leva a ter também uma aliança, um compromisso uns com os outros, através do amor e da presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Apresentamos esse pedaço de pão, Pai, e nos examinamos, porque queremos participar dignamente dessa ceia. Então, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas incredulidades. Perdoa, Pai querido, no nome de Jesus, toda a apostasia. Às vezes pensávamos que a apostasia era só quem estava lá fora. E às vezes nós frequentamos uma igreja sem fé nenhuma mais. E às vezes criticando e negando tudo aquilo que ouvimos. O pastor está pregando, a gente está negando o que ele está falando ali. Não, isso não é assim. Não, eu não creio assim. Nos perdoa, Pai. Nos lava no sangue do Senhor Jesus, porque para nós ainda há esperança. Para nós ainda há cura. Para nós ainda há restauração. Então que nessa manhã nós sejamos perdoados pelo Senhor. Derrama teu Espírito, Pai, e nos convence, porque é o Senhor quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Derrama teu Espírito, Pai, sobre nós e nos dá um verdadeiro e genuíno arrependimento, porque a tua palavra também nos mostra que o arrependimento vem pela ação do teu Espírito. Trabalha em nós, Pai. Nos livra de ter um coração endurecido como foi Faraó. Dá-nos um coração de carne, um coração em que a tua palavra está escrita. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas, abençoando esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Pegue o cálice. Abra com cuidado aí para não respingar na sua boca. Essa manhã é uma manhã que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos mora dentro de nós e vivificará o nosso corpo mortal. Feche seus olhos. Pai, eu creio que nessa manhã o Senhor pode curar pessoas. Como o texto mesmo diz, que se nós participarmos indignamente, nós podemos ficar doentes, como diz o texto, enfraquecidos. Então, se nós participarmos dignamente, podemos ser fortalecidos. Amém. Então, que nessa manhã o fraco seja fortalecido. Amém. O doente seja curado. Como diz o texto, que tem muitos que dormem por participar indignamente. Então que nessa manhã nós possamos acordar, Pai. Amém. Sermos despertos. Amém. De sermos avivados. Sermos renovados. Que o poder da ressurreição do Senhor, o mesmo poder que operou na sua ressurreição, venha operar nessa manhã, na vida de cada um de Aleluia. nós, nos nossos corações, nas nossas mentes. Amém. Que saímos daqui renovados. Que a tristeza saia, Amém. que a angústia, que o medo, que a depressão, que a ansiedade saiam, e venha a alegria, venha a paz, venha, Pai querido, o regozijo, venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua alegria nas nossas vidas, ó Deus, e que saiamos daqui cheios, ó Pai, Amém. cheios do teu Espírito Aleluia. Santo, cheios, ó Pai, das tuas virtudes, cheios, ó Pai, que dons sejam liberados nesta manhã, que dons, ó Pai, sejam desenterrados nesta manhã. Ah, Pai, no nome de Jesus, que saímos daqui batizados com o Espírito Santo e com poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja uma manhã da liberação do teu poder, que cadeias sejam quebradas, Pai, que o pecado prendido sejam quebradas nesta manhã, e que nós saímos daqui curados no corpo, curados na alma, Aleluia. e renovados
no Espírito Santo. Assim nós oramos, consagramos esse cálice, Pai, e o abençoamos e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Diga graças a Deus. Diga glórias ao teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Amém? Você pode se colocar de pé?